constante de Euler, tá? Olha só, eu quero dar uma explicação um pouco melhor sobre quem que é essa constante, de que problema que ela surge. O π, você conhece os problemas que ele vem lá da circunferência, lá do círculo, né? Você já tem noção de por que que ele existe. Agora eu quero falar sobre esse sujeito aqui, né? Que escreve Euler, mas teoricamente a pronúncia correta é Euler. Eu vou começar pela ideia de crescimento percentual. Olha só, eu posso representar um crescimento percentual usando a expressão 1 mais delta elevado a n. Tá? Esse delta, ele é a porcentagem e esse n é o número de crescimentos. O número de crescimentos. Então, por exemplo, se eu quero falar de um crescimento de 50%, tá? Seria vamos fazer um delta melhor aqui. O delta de 50%, a gente tem que entender que 50% é 50 para 100 e 50 por 100 é o número decimal 0,5. Então a gente está falando aqui ó, de 1 mais 0,5. E se eu vou falar de, por exemplo, 3 crescimentos, tá? Seria elevado à terceira. Ou seja, isso é 1,5 elevado ao cubo. O que eu quero dizer? Para eu fazer um aumento de 50%, eu tenho que multiplicar por 1,5. E se eu vou fazer 3 aumentos consecutivos de 50%, é vezes 1,5, vezes 1,5, vezes 1,5. Por isso elevado ao cubo. Tá? É exatamente essa ideia que a gente vai usar. Eu vou separar aqui agora o quadro. A gente vai trabalhar com a ideia de usar um crescimento aí, um delta de 100%. Tá? Por quê? Porque o estudo da dinâmica populacional, assim, ele vem de em quanto tempo a população vai dobrar, vai crescer 100%. E se tem feito a mesma coisa agora com o crescimento do número de infectados pelo vírus, né? Você tem que entender de quanto em quanto tempo que o número de infectados dobra, certo? Para você entender o crescimento dele, para você entender a gravidade do problema. Uma coisa similar é com meia-vida, né? Decaimento radioativo. Você tem que entender de quanto tempo que a massa da substância radioativa vai cair à metade, certo? Então tá, por isso a gente, aqui como eu vou trabalhar com a ideia de crescimento, vou trabalhar com crescimento de 100%. Então vou fazer o seguinte, vou entender para um capital crescer 100%, tá, no prazo de 1 ano. Tá? Então eu vou partir de 1 mais delta, então vai ser 1 mais 100%, olha só, seria 100 sobre 100, que é igual a 1. Então essa nossa variação percentual aí, ó, 1 mais 1 elevado à primeira, e isso aqui a gente não tem problema nenhum em entender que é igual a 2, certo? Então quer dizer que para esse valor crescer 100%, eu tenho que multiplicar por 2. Not bad, né? Agora, a gente sabe que se você aplica esse capital no banco e você vai ganhar 100% em 1 ano, o banco não vai te dar o valor corrigido só no final do ano. Então, se você aplicou em 1º de janeiro, ele não vai te dar o montante, esse dinheiro mais os juros, lá no final do ano. Ele vai te pagando ao longo do ano, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entender agora se tiver 2 pagamentos no ano, tá? Então, 1 mais a variação percentual, só que assim, você não vai dar 100% na metade do ano e 100% no final. Você vai pegar esse 100% e dividir no ano, certo? Então vai ser 50% aqui e 50% lá. Então isso aqui eu estou dividindo em 2 pagamentos e agora vai ser elevado a 2, certo? Porque é um pagamento na metade do ano, 50%, e outro pagamento no final, de 50% também. Só que isso aqui, é claro, em juro composto, 50% na metade do ano e 50% no final não é igual a 100%. Tá? Isso dá um pouco mais em juro composto. Isso aqui dá 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Então esse dinheiro seria multiplicado por 2,25. Né? Bom, o que acontece agora se eu fizer, por exemplo, 3 pagamentos no ano? Né? Dividir isso em quadrimestres. 1 mais. Aquele 100% vai estar dividido em 3 partes iguais, dividido em 3, e agora como são 3 pagamentos, vai estar elevado à terceira. Aí eu vou pegar a calculadora, tá? 1 mais 1 terço elevado ao cubo. Isso aqui dá mais ou menos 2,37. Tá.
E se agora eu pensar em mês, tá? Em vez de dividir isso em 3 partes, eu vou dividir em 12 partes. 1 mais aquela unidade, aquele 100% dividido em 12, vai ser 1 sobre 12. E vão ser 12 pagamentos então, né? 1 mais 1 sobre 12, ele vai dar 12. Isso vai dar 2,61. E se agora, em vez de mês, aproximadamente, isso tem mais casas decimais, tá? Aqui também tem mais casas decimais. E se eu pegar em dias? Você está entendendo o padrão de construção, né? Então vai ser 1 mais. Eu estou dividindo agora em 365 dias, então vai ser 1 sobre 365 elevado a 365. Então, 1 sobre 365. E aqui no expoente também vou colocar 365. Isso aí vai dar aproximadamente 2,71, com mais casas decimais. O que eu quero que você perceba? Quanto mais eu dividir esses pagamentos em períodos menores, tá? Esse número aqui, essa taxa, ela vai ficando cada vez menor, tá? Ela vai se aproximando de zero e o número de pagamentos vai ficando um número cada vez maior. E note, isso daqui começou crescendo bastante, de 2 para 2,5, ele cresceu mais que 10%, só que aqui o ritmo de crescimento dele foi diminuindo, tá? Então, em vez desse número ficar crescendo sem parar, ele não cresce indefinidamente, ele vai se aproximando de um limite. E limite é exatamente a palavra matemática que a gente usa para isso. O 365 ainda não é um número muito grande. Se eu colocar isso daqui em horas, ainda por minutos, enquanto segundos tem o ano, isso vai chegando cada vez mais próximo de um número. E a gente representa isso da seguinte forma. Ó, a gente diz que, vou separar o quadro aqui de novo. A gente diz que o limite... Bom, essa expressão ela assume sempre a mesma forma, né? Então eu vou escrever assim, ó, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Tá? Então é 1 mais 1 sobre um número elevado a esse mesmo número. Quando esse x aqui cresce muito, quando ele assume valores muito grandes, a gente diz que ele tende ao infinito. Quando esse x assume valores muito, muito, muito grandes, isso aqui vai se aproximar cada vez mais do e. Tá? Ele se aproxima daquele número que a gente viu antes, 2,27182. E no limite, no infinito, a gente diz que esse número é o e. Tá? Então é assim que a gente define o e. Ele vem desse problema de crescimento contínuo. Tá legal?